Olá! Seja bem-vindo a mais uma noite no passado, onde a história não é feita de datas, mas de decisões ruins, surtos coletivos e escolhas desesperadas que ninguém ousa colocar nos livros. Se você gosta de adormecer ouvindo relatos sórdidos de gente que definitivamente não teve uma boa noite de sono, considere deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde você nos assiste, e que horas são aí. Quem sabe você está em Paris, ou numa vila infestada por ratos em 1347. Agora, apague as luzes, ajeite o travesseiro, talvez coloque um cobertor sobre o rosto. Só por precaução, vai que alguém espirra. Porque hoje, vamos acordar no coração da peste negra. E não como sábios médicos de máscara de pássaro ou nobres refugiados em castelos isolados, mas como Bartolomeu. Um comerciante sem talento, sem ética, e, o mais perigoso de tudo, com ambição. Uma alma perdida em meio à maior tragédia da Idade Média. E que, por algum motivo, viu nisso uma oportunidade. Primeiro ato: Bartolomeu e a praga do fracasso. Gênova amanhecia como de costume, com o céu engolido por uma névoa espessa, úmida, que arranhava a garganta como se fosse feita de poeira de tijolo. O vento descia das colinas com a delicadeza de navalhas, e o cheiro do porto, peixe velho, salmoura e dejetos, parecia ter se embrenhado nas pedras da cidade. As ruas ainda dormiam, mas os ratos, não. Eles atravessavam os becos em disparada, disputando restos de pão com os cães magros e os mendigos que amanheciam nas sarjetas, agarrados a qualquer coisa que os mantivesse vivos. Era nesse cenário que Bartolomeu abria as portas de seu pequeno comércio. Um homem de estatura comum, com mãos calejadas, barba sempre por fazer e olhos fundos de quem já havia desistido de dormir sonhando. Seu rosto tinha aquela expressão típica dos que continuam por teimosia, não por esperança. Bartolomeu não era ferreiro, nem padeiro, nem curtidor, nem alfaiate. Ele era comerciante. Um de tudo e, ao mesmo tempo, de nada. Seu armazém vendia o que houvesse: pão amanhecido, ferraduras velhas, velas tortas, peixes secos, sabugos de milho velhos, pedaços de couro reaproveitados, e quando sobrava tempo, até promessas. Já tentou vender até santos entalhados em madeira, embora a maioria parecesse mais com pedaços de lenha do que com qualquer santo conhecido. Seu armazém ficava entre duas vielas esquecidas do centro de Gênova, onde a pedra molhada no chão era mais constante que o sol, e onde as carroças passavam apenas por engano. Ainda assim, ele persistia. Durante anos, tentou reinventar o negócio. Mandou escrever placas à mão com suas ofertas do dia e colou pelas ruas. Ninguém ligou. Muitos, aliás, não sabiam ler. Outros confundiram com orações heréticas e rasgaram. Um homem chegou a cuspir no cartaz por precaução. Tentou contratar músicos para animar a porta do armazém. Mas a música era melancólica, e os músicos, bêbados. Um tocava alaúde, outro simplesmente gritava os preços. Uma meretriz, provavelmente contratada de última hora, dançava entre os fregueses tentando equilibrar uma cesta de ovos na cabeça. Resultado: 3 ovos quebrados, 2 clientes escorregando e um nariz fraturado. Bartolomeu não desistia. Tinha um plano novo a cada ciclo de lua. Um deles foi oferecer brindes para quem comprasse 2 ou mais ferraduras. Os brindes eram penas de galinha, pedaços de sabão e, certa vez, um broche feito com espinho de rosa. Teve um cliente que cravou o espinho no dedo, infeccionou, e nunca mais voltou. Ou morreu. Nunca souberam ao certo. Aos poucos, a loja foi ficando vazia. Primeiro os fregueses. Depois, os produtos. Por fim, até a esperança. As prateleiras ganharam pó, as telhas começaram a ceder e o chão de pedra absorvia a umidade como um cadáver frio. O cheiro do peixe seco grudava na parede, no cabelo, na alma. E o pior, nem sempre havia peixe seco. O fiado virou rotina. E nunca voltava. Bartolomeu sabia exatamente quantas moedas deveria receber, e também sabia que jamais veria uma delas.
Cada nome anotado no caderno era como um epitáfio: a morte de uma venda, o enterro de um crédito. A clientela sumia. Ou por dívida, ou por fome, ou por mudança, quase sempre para o além. Os cobradores de impostos, no entanto, não sumiam. Pelo contrário, pareciam farejar sua falência, como urubus atrás de carniça fresca. Um deles, chamado Mateu, era o mais cruel. Vinha toda semana, com um pergaminho em mãos e um hálito que parecia ter sido fermentado em alho e vinagre. Cada visita trazia um novo valor. Os juros cresciam como bolor em queijo ruim. Bartolomeu ouvia, acenava e prometia. Sempre prometia. Pagar em breve, pagar em dobro, pagar com a alma. Mateu sorria. E voltava na semana seguinte. Em um último esforço desesperado, Bartolomeu tentou criar uma ilusão de sucesso. Pagou 2 mendigos com pão amanhecido para fingirem uma briga na frente da loja, disputando o último par de sandálias. A encenação durou até um guarda passar e, sem entender o contexto, espancar os dois e prender Bartolomeu por incitar desordem. 2 dias na prisão. O chão de pedra era mais úmido que o chão da loja. A comida consistia em um caldo pardo e uma lasca de cebola. Ainda assim, Bartolomeu sentiu que foi um descanso. Não havia cobrança. Não havia dívidas. Só frio e silêncio. Ao voltar, encontrou a loja arrombada. Crianças da vizinhança haviam saqueado tudo o que restava. O que não servia para comer, virou brinquedo. O que não servia para brincar, foi queimado. A tabuleta da porta havia sido partida ao meio. Restava apenas, loja de B. B de Bartolomeu. Ou de burro. Ou de beira do abismo. Não havia mais estoque. Não havia mais planos. O teto pingava em 3 pontos diferentes. A única cadeira fora levada. A cama, vendida no mês anterior. Dormia agora sobre sacos de farinha vazios, ao lado de um cachorro sem dono que aparecerá e resolvera ficar. Chamava-se Centeio, porque era o que restava na memória. Bartolomeu acordava todos os dias com o som do sino da igreja, o cheiro da cidade e a certeza de que nada mudaria. A luz do amanhecer não aquecia. O calor só vinha quando ele lembrava, por um instante, do que já tentou ser. E esse calor queimava, feito febre de sonho frustrado. Era mais um dia em Gênova. Um dia comum. Um dia onde nada dava certo. Mas ainda assim, um dia. Ele abriu a porta do armazém pela 1000ª vez, com as mãos frias, o estômago vazio e o olhar gasto. Não sabia o que venderia. Não sabia se venderia. Mas abrir era preciso. Porque fechar, era admitir que acabou. E Bartolomeu, ainda que miserável, ainda que sozinho, ainda que afundado até o pescoço em dívidas e desespero, não estava pronto para isso. Ainda não. Começou com um boato. Como sempre. Tem gente morrendo com caroços pretos e pulmões de mingau, sussurravam pelos cantos da feira, com a voz entre o medo e a excitação de quem tem uma fofoca quente nas mãos. Mas ninguém levava muito a sério. Em Gênova, o boato era quase um esporte. Já tinham dito, naquele mesmo mês, que o Papa havia morrido engasgado com a hóstia e que uma baleia apareceu no poço da praça. As mentiras eram baratas, e a verdade, rara como o pão fresco. A maioria acreditava que era só mais uma dessas histórias. Vento ruim, diziam os velhos, cuspindo no chão e fazendo o sinal da cruz. Outros culpavam os sarracenos. Ou os judeus. Ou os mercadores de Pisa, que além de cheirarem mal, agora estavam envenenando poços por inveja. E claro, havia sempre os piedosos, que apontavam para as mulheres de vestido curto, isto é, que mostravam o tornozelo, e garantiam, isso é castigo por fornicar em dia santo. Bartolomeu ouvia tudo calado, encostado na porta de sua loja vazia, vendo a neblina da manhã se erguer lenta sobre as ruas estreitas. A neblina era grossa como sopa de nabo e parecia esconder cochichos nos becos. Mas nenhum cliente, claro.
Nos dias seguintes, os rumores se tornaram mais frequentes. Alguém havia adoecido no porto. Outro, no convento. Um rapaz vomitou sangue no confessionário e saiu correndo antes do padre dizer o amém. Mas ainda não havia mortos. Só sustos. Só sintomas vagos, febre, tosse, dores no corpo. Coisas que podiam ser qualquer coisa. Um resfriado. Uma alma pesada. Ou excesso de cebola. A cidade seguiu, com sua rotina de fome e pressa. As carroças de peixe continuavam a feder, os sinos da igreja continuavam a tocar. Mas as pessoas começaram a rezar mais. E a cuspir no chão com mais força. Os olhares desconfiados se multiplicaram. Um espirro num beco era capaz de esvaziar a rua inteira. Começaram os primeiros conselhos. Não coma nada que veio do mar. Ferva a água com cravo e alho. Não beije ninguém, nem a esposa. As curandeiras surgiram com receitas novas, cada uma mais esdrúxula que a outra. Chá de casca de sapo. Compressa de barro com leite de cabra. Amuletos feitos com unhas de recém-nascido. Tinha também a teoria do vinho quente com mostarda e urina de vaca, passada por um monge que jurava ter lido isso num pergaminho. Ninguém sabia se funcionava. Mas tentavam. Porque o medo, quando é pequeno, veste roupa de esperança. Foi então que vieram os primeiros mortos. Não em massa. Um aqui, outro ali. O carteiro caiu no meio da rua. A filha da florista começou a delirar e nunca mais acordou. Um frade foi encontrado caído em cima da Bíblia, os olhos abertos, fixos em um salmo que falava de pragas e castigos. Agora, já não era mais engraçado. As missas se multiplicaram. Os padres começaram a gritar com mais fervor. A fumaça do incenso era mais espessa, como se pudesse cobrir o cheiro da morte. O medo crescia como bolor em pão molhado. As famílias começaram a se trancar em casa. Janelas fechadas. Cruz desenhada nas portas com carvão. Quem tinha dinheiro fugia. Quem não tinha, rezava. Os tratamentos ficaram mais agressivos. Um médico sugeriu banhar os doentes com água fria e depois jogá-los na fornalha por alguns segundos, para expulsar os miasmas. Outro recomendava chicotear o paciente até que o pecado saísse pelas costas. As curandeiras agora enterravam sapos no jardim à meia-noite e recitavam orações de trás para frente. Os mais desesperados passaram a andar com cebolas no pescoço. Diziam que absorviam o ar ruim. Outros queimavam ramos de arruda, cabelo de virgem, ou pedaços de roupa de leprosos antigos. Tudo valia. Mas os mortos continuavam a cair. Aos poucos, as carroças começaram a carregar mais corpos que peixe. Os sinos da igreja não davam mais conta de anunciar tantos funerais. E então deixaram de anunciar. Os próprios padres começaram a desaparecer. Um a um. Alguns morreram. Outros fugiram. Os médicos de máscara de bico, cobertos da cabeça aos pés, pareciam corvos humanos, andando pelas ruas com gravidade e desespero. Tinham olhos de vidro e mãos cobertas por luvas de couro. Seus tratamentos incluíam vapores de cebola, cinzas de lebre, sangue de porco e, em casos extremos, sangrias que deixavam o paciente mais branco que o lençol onde era enterrado. As vielas antes barulhentas agora estavam em silêncio. Um silêncio úmido, pesado, como se a própria cidade prendesse a respiração. As casas marcadas com cruzes pretas começavam a se repetir por toda parte. Já não havia quem recolhesse os mortos. Alguns apodreciam onde caíam. Crianças andavam sozinhas, chamando pelos pais. Cães famintos arrancavam pedaços dos cadáveres e fugiam pelos becos. O mercado fechou. A feira desapareceu. As padarias calaram seus fornos. Os sinos pararam. E Gênova virou uma pintura sombria, com cheiro de putrefação, poeira e fumaça de ervas queimadas. Os poucos que restavam caminhavam como sombras,
cobertos por mantos, máscaras, panos, crucifixos. Ninguém tocava ninguém. Ninguém falava mais do que o necessário. Era como se o próprio ar estivesse envenenado. E Bartolomeu, encostado na porta do que sobrou de sua loja, assistia tudo. De olhos secos. De estômago vazio. Mas vivo. Talvez pela primeira vez na vida, não era ele quem estava falindo. E enquanto via uma procissão de flagelantes passar, se chicoteando até sangrar, enquanto ouvia um padre dizendo que o apocalipse era agora, e uma mulher enterrando o filho com as próprias mãos, Bartolomeu percebeu uma coisa. Não havia mais nada que o segurava em Gênova. Era hora de partir. Novos ares. Em um saco de couro de jumento, juntou suas poucas peças de roupa que o tempo ainda não havia consumido e um pouco de esperança. Pegou a estrada. Sem rumo, sem dinheiro, apenas fome. Muita fome. Bartolomeu sabia pouco sobre o mundo além de Gênova, mas sabia o suficiente para entender que a praga vinha do leste. Tinha ouvido dos marinheiros e dos padres. A doença se espalhava pela rota da seda, saltando de caravana em caravana, de rato em rato, de corpo em corpo. E se o leste trazia a morte, restava ao oeste a chance, ou ao menos a ilusão, de salvação. Foi assim que, com um saco de couro de jumento nas costas e o estômago roncando como um tambor de guerra, Bartolomeu se pôs a caminhar. Sem rumo, sem mapa, sem sequer saber os nomes das vilas pelas quais passava. Ele só queria distância. De Gênova, da peste, das dívidas e de tudo que cheirasse a peixe seco. Os primeiros dias foram de silêncio e frio. O vento nas colinas cortava como faca cega, não matava, mas abria feridas. As noites eram úmidas, os pés doíam, e o único som constante era o de sua própria respiração se misturando ao barulho dos galhos sob seus passos. Passava por campos abandonados, vilarejos com portas trancadas e olhos espiando pelas frestas. O mundo parecia ter encolhido de medo. No 7º dia, quando já cogitava que talvez fosse melhor morrer em Gênova do que apodrecer anônimo numa estrada lamacenta, Bartolomeu avistou uma fogueira ao longe. Ao redor dela, um homem remexia algo em uma panela suspensa por pedras. O cheiro era suspeito, mas ainda assim mais convidativo que a fome. Ao se aproximar, reconheceu a silhueta. Gordo, barba bagunçada e testa oleosa, não era um estranho qualquer. Era Gonçalo, o ex-ferreiro de Gênova, cuja ferragem ficava exatamente ao lado do seu armazém. A forja de Gonçalo vivia acesa e era comum ouvi-lo amaldiçoar pregos tortos e clientes de mau pagamento. Agora, ali estava ele, com uma aparência melhor, roupas inteiras e um sorriso de quem sabia algo que os outros não sabiam. Gonçalo reconheceu imediatamente e, entre risos, puxou um cantil de cerâmica encardida. Toma, isso aqui vai te botar de pé, disse, servindo um líquido morno numa cuia improvisada de chifre. Bartolomeu bebeu sem pensar muito, e cuspiu tudo em seguida, tossindo como se tivesse engolido uma fogueira. Mas que diabo é isso? Esbravejou, limpando a boca com o braço. Gonçalo gargalhou com gosto. Isso, meu amigo, é ouro engarrafado. Água do Sena com capim esmagado. Em Paris, vendi como elixir sagrado contra a peste. Chamei de infusão celestial contra o ar do mal. Um gole por dia e o medo passa. A doença também, dizem. Mas o mais importante, a carteira do cliente fica mais leve. Bartolomeu encarou a cuia como se ela tivesse tentado matá-lo, e talvez tivesse mesmo. Mas também olhou para Gonçalo com uma curiosidade nova. Uma fagulha. Em Paris, explicou o ex-ferreiro, as pessoas ainda tinham dinheiro. Estavam assustadas, perdidas, e dispostas a comprar qualquer coisa que oferecesse conforto, por mais ilusório que fosse. A peste estava só começando por lá. A oportunidade era fresca, pulsante. Enquanto dividiam um pouco de comida, raízes cozidas e um pedaço de carne de origem discutível, Gonçalo contou mais. Que vender alívio era melhor que vender ferramentas. Que a fé,
quando combinada com medo, era um mercado inesgotável, e que qualquer um com coragem e cara de pau podia ficar rico antes que a próxima onda da peste o pegasse. No fim da noite, entregou a Bartolomeu um pedaço de tecido com instruções rabiscadas, um mapa rudimentar para chegar a Paris, e um último conselho. Em tempos assim, meu amigo, a peste é só metade do problema. A outra metade é acreditar demais nos santos, ou de menos nos charlatões. Bartolomeu partiu ao amanhecer, com o saco de couro mais leve, mas o coração mais pesado de intenções. Gonçalo acenou da beira da fogueira, voltando a remexer sua panela de raízes. Ambos sabiam que talvez nunca se vissem de novo, e que talvez fosse melhor assim. Paris era o destino. Lá, o medo era rei. E Bartolomeu, enfim, estava pronto para vender sua lealdade ao trono. Foram 3 semanas de passos arrastados, pés em carne viva e vento cortante. A comida que Gonçalo partilhara não durou além da primeira semana, e a estrada entre Gênova e Paris, embora traçada por comerciantes e peregrinos há séculos, era tudo menos segura. Bartolomeu atravessou florestas escuras como a alma de um cobrador e cruzou vilarejos onde o silêncio pesava mais que a fome. Onde havia gente, havia medo. Onde havia animais, havia abandono. E onde havia esperança, já havia morrido. Em um trecho de estrada ladeado por arbustos secos, encontrou um grupo de homens com olhos fundos e mãos rápidas. Assaltantes. O coração de Bartolomeu acelerou, não por medo de perder algo, mas pela humilhação de não ter absolutamente nada para oferecer. Quando o cercaram, um deles perguntou: "E você, o que faz aqui nesse fim de mundo?" Bartolomeu respirou fundo antes de responder: "Estou indo a Paris. Tentar uma nova vida." O assaltante ergueu uma sobrancelha, como se fosse a piada mais triste que ouviu na semana. Sem uma mísera moeda? Bartolomeu hesitou. Encarou o chão, depois o céu, como se buscasse uma resposta nas nuvens. Posso não ter moedas, mas determinação ainda tenho um pouco. Vou seguir caminhando enquanto o estoque não se esgotar. O grupo riu, mas um deles, o mais jovem, franzino, com olhar triste, calou-se. Fitou Bartolomeu por alguns segundos. Depois, em um gesto quase imperceptível, tirou algumas moedas do próprio bolso e as entregou. "Compra uma refeição. Ou um fim digno." E então desapareceram entre os arbustos, como sombras ao cair da tarde. Foi com aquelas poucas moedas que Bartolomeu atravessou os últimos quilômetros até Paris. Quando avistou os portões da cidade, quase desabou. Não era só a fome ou o cansaço, era a visão da promessa. Daquilo que Gonçalo havia descrito como um palco de ouro para qualquer um com lábia afiada e estômago duro. Paris, à primeira vista, era tudo que Gênova não fora. Altas muralhas de pedra protegiam a cidade, e torres de igrejas riscavam o céu como dedos apontando para Deus, ou cobrando explicações. As ruas centrais fervilhavam de gente, nobres apressados em cavalos ricamente adornados, padres com livros nas mãos e olhos nos céus, comerciantes gritando ofertas em barracas que se empilhavam umas sobre as outras. O cheiro, no entanto, denunciava a verdade por trás do verniz. Havia perfume de flores e especiarias, sim, mas também havia podridão. Dejetos escoavam pelas sarjetas, e o odor de corpos mal lavados misturava-se ao de alimentos vencidos. Ratos corriam por entre os pés dos transeuntes, como se fossem moradores legítimos. Nos bairros periféricos, os sinais da peste já batiam à porta. Um homem tossia sangue encostado em uma parede. Crianças com manchas negras na pele imploravam por pão. Em uma esquina, um médico de máscara com bico de ave mergulhava trapos em vinagre enquanto recitava orações. O medo era palpável. Não como em Gênova, onde o colapso já se instalara, mas como uma febre que acabava de subir. Bartolomeu, com as moedas ainda suadas nas mãos, encontrou uma hospedaria na parte baixa da cidade. O estalajadeiro, um sujeito gordo e suado com dentes escurecidos e paciência curta,
olhou de cima a baixo e disse que só aceitaria hóspedes que pudessem pagar ou servir. Assim, Bartolomeu passou a noite ali, mas não como hóspede. Lavou latrinas, esfregou o chão, e passou horas recolhendo piolhos de colchões velhos. Ao final, ganhou um canto no estábulo e uma tigela de sopa rala com gosto de madeira. Mas ali, deitado entre feno e moscas, sentiu algo que não sentia há muito tempo: possibilidade. Não conforto. Não segurança. Mas a semente de uma chance. Gonçalo havia dito que o medo era uma moeda. E Paris estava, aos poucos, se convertendo ao câmbio do pânico. Segundo ato: o comércio da desgraça. Paris ardia em fé e febre. E onde a fé arde, sempre há quem venda água benta por preço de vinho. Bartolomeu, ainda com o cheiro do estábulo impregnado nos ossos, olhava para aquela cidade entrando em colapso como um urubu magro diante de um banquete. Não tinha plano, nem sócio, nem capital. Só uma certeza: se havia um Deus, ele devia estar ocupado demais para impedir o que viria a seguir. A ideia surgiu quando viu um padre vendendo pedaços da cruz de Cristo. O homem abençoava cada farpa de madeira como se fosse ouro espiritual. Bartolomeu pensou: se a cruz original tivesse mesmo aquele tamanho, Jesus teria sido pregado em um navio. Se podia vender fé, por que não vender suas próprias relíquias? Improvisou. Arrumou um pedaço de osso de galinha, limpou com um pano e escreveu num papel velho: dedo do apóstolo Bartolomeu. Ironia? Coincidência? Um toque de autopromoção? Ele não sabia. Mas parecia convincente o suficiente para os desesperados. Tentou vender no mercado da Praça das Frutas, gritando entre os mercadores de cebola e os alquimistas de banha. Um velho se aproximou, com os olhos marejados e a voz trêmula. Contou que o neto estava doente e pediu uma bênção. Bartolomeu, tomado pelo susto, improvisou um ritual, esfregando o osso na testa do velho e recitando um latim inventado na hora. O homem agradeceu. Bartolomeu cobrou 4 moedas de prata, o suficiente para garantir uma noite na estalagem. O velho sorriu e disse que tudo que tinha nos bolsos era um prego enferrujado, e foi embora. Primeira lição: fé demais, lucro de menos. Não se deu por vencido. Tentou uma nova abordagem. Montou uma pequena banca sagrada ao lado de uma igreja, vendendo frascos de lágrimas da Virgem, que eram, na verdade, água de poço com um pouco de sal e vinagre. Um freguês curioso, um mercador de roupas, comprou 2 frascos, cheirou, torceu o nariz e disse: tem gosto de conserva. No dia seguinte, o mesmo homem voltou, com um grupo de outros mercadores. Bartolomeu, achando que o boca a boca havia funcionado, sorriu como uma criança prestes a roubar doce de feira. Mas foi então que percebeu: os homens não queriam comprar, queriam debochar dele. Um deles o fez beber o próprio produto diante da multidão, exigindo provar sua autenticidade. Engoliu o líquido salgado enquanto ouvia risos abafados. Um segundo homem gritou: uma lágrima da Virgem não devia fazer arrotar cebola. Expulso da praça sob uma chuva de tomates murchos, Bartolomeu refugiou-se em um beco, cuspindo vinagre e ressentimento. Ainda tentou vender um fio de cabelo loiro como sendo de Maria Madalena. Mas o comprador era um barbeiro calvo e desconfiado, que o acusou de ter arrancado aquilo de uma escova achada no lixo. O fio, segundo o barbeiro, ainda tinha cheiro de sabão de taverna. Foi então que surgiu sua primeira grande oportunidade, ou assim pareceu. Um cavaleiro elegante, com roupas que cheiravam a canela e moedas tilintando no cinto, aproximou-se e examinou as relíquias expostas em uma toalha surrada. Escolheu um fragmento do sudário de Cristo, na verdade um pedaço de lençol encardido encontrado na estalagem. O homem olhou para Bartolomeu com um ar sério e disse: pago 2 moedas de ouro por isso. Mas só se você aceitar me encontrar esta noite na ponte de São Michel, para entregar o restante das relíquias. Tenho um círculo devoto esperando por itens sagrados. Bartolomeu, quase salivando, aceitou na hora.
Passou o resto do dia catando lixo por panos sujos, ossos, dentes e qualquer coisa que pudesse parecer antiga ou milagrosa. Na noite marcada, foi até a ponte. O homem estava lá. Recebeu o pacote, entregou a bolsa com as moedas e desapareceu na névoa antes que Bartolomeu pudesse sequer conferir o conteúdo. Só quando chegou na hospedaria percebeu o golpe. As moedas eram falsas, feitas de madeira pintada e zinco amassado. Um dos trocados ainda trazia um sorriso desenhado. Era como se o próprio destino tivesse rido da sua cara. Fim da primeira semana como comerciante da fé, sem lucro, sem honra e com cheiro de galinha morta nas mãos. Mas Bartolomeu, apesar da derrota, aprendeu algo valioso. Em Paris, até os enganadores podiam ser enganados. E se queria sobreviver, precisava elevar o nível. No fundo do saco de couro, encontrou uma última migalha de pão endurecido. Roendo aquilo com os dentes do fundo, murmurou: amanhã tento outra coisa. O que ele não sabia é que o amanhã traria um galo. E profecias improváveis. Depois de fracassos atrás de fracassos, Bartolomeu chegou a uma conclusão importante. Seu problema não era a falta de fé dos outros, era a falta de criatividade nos golpes. Ele precisava de algo mais elaborado. Algo com presença. Com espetáculo. Com penas. Foi numa manhã fria, ao recolher restos de pão numa viela, que viu o galo. Era uma ave altiva, de penas brilhantes, crista imponente e um andar que beirava a arrogância. Diferente de tudo que se via nos mercados. Enquanto os galos comuns cacarejavam e fugiam de qualquer movimento brusco, aquele ali encarava. Tinha alma. Tinha carisma. E então, como que possuído por uma iluminação fraudulenta, Bartolomeu soube o que precisava fazer. Roubou tinta dourada de um ateliê e passou uma madrugada inteira pintando o bicho. Cada pena foi cuidadosamente besuntada com o brilho enganador do ouro. Quando terminou, olhou para a criatura, agora cintilante, reluzente sob a luz da manhã, e deu-lhe um nome: Sangalus Proféticos. Nascia ali o galo profeta. Com o galo empoleirado numa caixa forrada com pano velho e incenso queimando ao fundo, Bartolomeu anunciava que o animal era capaz de prever tragédias, curar impotência, detectar infiéis e até identificar casas amaldiçoadas. Era o enviado de uma ordem secreta do deserto, cujos monges haviam sido todos mortos por revelar verdades demais ao mundo. Mas Bartolomeu, o último discípulo, sobrevivera. E agora trazia o galo para salvar Paris. E, incrivelmente, funcionou. Pessoas se aproximavam, curiosas, desconfiadas. Mas o dourado reluzia. Bartolomeu sabia vender. Apontava para o céu, fazia o galo cacarejar em horários proféticos, e se valia da sorte quando, por coincidência, o galo bicava alguém justamente quando essa pessoa tossia, ou coçava uma mancha escura. Olha, ele pressente a peste, dizia Bartolomeu, suando de nervoso. Alguns deixavam moedas. Outros, pão. Teve uma senhora que ofereceu até o anel de casamento para que o galo profeta a abençoasse com netos. Bartolomeu sentia, pela primeira vez, que algo estava dando certo. Mas como tudo que brilha demais em tempos de praga, o galo também atraiu olhares famintos. Numa tarde abafada, enquanto Bartolomeu preparava mais um discurso em frente à Capela dos Ossos, um menino magricela se aproximou. Olhos grandes, pés sujos, roupa feita de trapos. Parecia só mais um pedinte. Ficou ali por um tempo, observando em silêncio, enquanto a multidão se dispersava. Então, com a agilidade de um rato de taverna, agarrou o galo profeta e saiu correndo. Bartolomeu berrou, tropeçou na própria túnica e saiu em disparada atrás do garoto, mas já era tarde. O menino sumiu entre vielas como fumaça ao vento. E nunca mais foi visto. Dias depois, Bartolomeu ouviu um boato no mercado. Um menino havia assado um galo de ouro no subúrbio e partilhado com os irmãos. Diziam que era o frango mais crocante que já haviam comido. Um milagre, disseram.
Bartolomeu sentou-se à beira da calçada, exausto. Estava de volta à estaca zero, sem galo, sem plano, sem comida. Apenas com as mãos sujas de tinta dourada e um vago cheiro de incenso impregnado na roupa. Mas uma coisa ele aprenderá: quanto mais miserável o povo, maior a sede de esperança. E onde há sede, sempre há alguém disposto a vender água, nem que seja do poço mais podre da cidade. Sem galo, sem reputação e com um leve cheiro de frango assado no ar, trauma ou saudade, ele nunca soube dizer. Bartolomeu precisava de um novo milagre. E como todo milagre precisa de fé, decidiu apelar para a fé mais profunda que existia em tempos de peste: a fé na cura. Inspirado por um médico bêbado que viu vender urina como antídoto divino, Bartolomeu montou sua própria farmácia itinerante. O segredo? Misturar qualquer coisa que não matasse na hora, ou que, pelo menos, demorasse um pouco. Ervas secas roubadas de mercados, vinho aguado, mel de procedência duvidosa, água fervida com folhas do esgoto e, em um momento de especial desespero, lascas de madeira santa arrancadas de um confessionário. Nasciam ali seus grandes sucessos. Elixir de Santa Flora, cura inflamações, dores da alma, flatulência e adultério mal resolvido. Unguento de São Roque, uma pasta amarelada que prometia proteger contra a peste se aplicada nos pés e na consciência. Soro de Sanidade, um vinho grosso, com gosto de vinagre e arrependimento, vendido como poção contra visões demoníacas e sogras insuportáveis. O marketing era agressivo. Bartolomeu gritava nas praças, fazia demonstrações ao vivo, com atores improvisados que fingiam estar doentes, e até contratou um cego que dizia ter voltado a enxergar após cheirar um frasco. Ele apenas esquecia de mencionar que o homem já enxergava antes. E por incrível que pareça, vendeu. Vendeu muito. Pessoas desesperadas compravam frascos inteiros, bebiam no ato, esfregavam nos filhos, jogavam sobre portas e janelas. Alguns juravam melhora instantânea. Outros diziam sentir a peste sair pelo suor. E muitos, é claro, morriam igual, mas com esperança. E isso, no mundo de Bartolomeu, já era lucro. Porém, o sucesso também trouxe concorrência. Logo surgiram outros mercadores com poções de nomes ainda mais absurdos: sangue de arcanjo, lágrimas de Lázaro, água benta reforçada com canela. E os inquisidores começaram a farejar charlatões como cães farejam hereges. Bartolomeu precisou desaparecer por uns dias, fingindo ter sido levado ao céu em êxtase curativo. Na verdade, passou 2 noites dormindo dentro de um tonel de repolhos. Quando reapareceu, suas poções já não vendiam tanto. O mercado estava saturado. A fé, como qualquer recurso escasso, seguia o fluxo do ouro e da novidade. Mas ainda assim, com o pouco que lucrou, Bartolomeu conseguiu o que mais precisava: tempo. E foi nesse tempo que elaborou seu golpe mais ousado, mais bizarro e, de longe, o mais rentável de todos. Porque se tem uma coisa que a peste multiplicava mais rápido que cadáveres, era o medo daquilo que vinha depois deles. Com as moedas escorrendo pelos dedos e a concorrência de poções milagrosas virando moda até entre freiras, Bartolomeu percebeu que precisava de algo novo. Não só novo, algo genial. Um golpe grandioso. Definitivo. Daqueles que fariam dele um homem rico ou um cadáver notável. E, naquele ponto da peste, qualquer uma das duas opções parecia aceitável. Foi então que teve uma ideia brilhante e completamente doentia. Inspirado por um bêbado que jurava ter visto a falecida esposa arranhar a tampa do caixão uma semana após o enterro, o detalhe de que ele estava bêbado também no velório era irrelevante, Bartolomeu enxergou ali a centelha para sua nova empreitada, o serviço de vigia de túmulo. Mas antes, precisava de medo. E medo, ele sabia bem, nasce da mentira com cara de verdade. Espalhou o boato com precisão cirúrgica. Na taverna, entre barris e soluços etílicos, contou em voz alta, como quem tenta esconder, que em Sandenes uma moça morta de peste levantou do túmulo 7 dias depois, com a pele cinzenta e olhos de cabra. Disse que devorou o próprio sobrinho.
Os bêbados fizeram o resto. Em velórios, chorava ao lado das viúvas e soprava com falsa discrição: ela morreu de peste? Então é melhor selar o túmulo com pedras. Há relatos, sabe, mulheres voltando. Bruxas, é o que dizem. Com os pescadores foi mais direto. Enterrou a mulher perto do rio? Melhor dormir com um olho aberto. Bruxas têm sede. Com as meretrizes, usou um truque duplo. Pagou por meia hora, mas só usou 5 minutos para diversão. As outras 25 foram de fofoca gratuita, em troca de vinho aguado. E como toda história nascida entre lençóis e tragos, a lenda ganhou forma, cor e pavor. A mentira cresceu sozinha. Logo, todos conheciam alguém que tinha ouvido falar de uma mulher enterrada que voltou com voz de corvo. E quanto mais absurda a versão, mais ela colava. Ninguém queria pagar para ver. Era aí que entrava a segunda parte do plano. Bartolomeu começou a oferecer um serviço inédito e absolutamente necessário: o vigia de túmulo certificado. Enterrou sua sogra e quer garantir que ela não volte cantando salmos ao contrário. Eu vigio por 7 noites. Com orações, alho e, se necessário, uma estaca. Os preços variavam conforme o desespero do cliente. Havia o pacote básico, só ficar por perto, o avançado, cantar salmos e jogar água benta, e o premium, enterrar de novo, se sair. Vestia-se com um manto escuro, usava um sino e uma tocha, e fazia questão de bocejar alto na frente dos túmulos para mostrar que estava acordado. Chegou até a ensinar 2 órfãos a imitarem uivos para tornar a ameaça mais crível. Mas, claro, ele mesmo nunca vigiava coisa nenhuma. Sabia que ninguém em sã consciência passaria por um cemitério à noite, e, sinceramente, havia noites em que era contratado para mais de 20 vigílias espalhadas por 5 cemitérios diferentes. Era humanamente impossível. E, mais importante, era lucrativamente irrelevante. Quando achava que o cliente era do tipo que podia tentar checar, improvisava. Montava um espantalho com uma túnica igual à sua e cravava no chão com uma vela ao lado. À distância, na penumbra, parecia um santo vigilante. Para os mais desconfiados, contratava um bêbado qualquer, com a promessa de um hidromel pela manhã, para bancar o funcionário de confiança. Dizia que era um novato em treinamento. Alguns dormiam antes mesmo da primeira hora. Outros fugiam ao ouvir corujas. Mas nenhum cliente reclamava, o medo era maior que a curiosidade. Em menos de uma semana, Bartolomeu estava em alta. Era chamado para vigiar damas nobres, esposas de padeiros, filhas de açougueiros. E quanto mais ele ganhava, mais aumentava a complexidade do delírio. Passou a oferecer amuletos anti-bruxa, cruzes com dentes de cavalo e até anjos de chumbo feitos com pedaços de trinco de janela. Era uma ópera de absurdo, encenada ao som de sino fúnebre e tilintar de moedas. E Paris, já sufocada pela peste, estava pronta para acreditar em qualquer coisa, desde que custasse caro bastante para parecer verdadeira. Mas quanto maior a mentira, maior o tombo. E logo surgiriam olhos demais, perguntas demais, e talvez, um túmulo que realmente se abrisse. Mas isso era problema para amanhã. Bartolomeu estava em alta. Seus negócios iam tão bem que decidiu sair da estalagem e alugou uma casa no centro de Paris, com janelas que não davam para um beco fedido. Comprou até um cavalo, que batizou de arroto, pois o animal bufava com tanto desprezo que parecia zombar do mundo. Tinha um passo preguiçoso, mas nobre, como um rei bêbado, perfeito para seu dono. Já se sentia um aristocrata da enganação. Tinha moedas guardadas, reputação, por mais que fosse de puro medo supersticioso, e dormia em lençóis que não cheiravam a mofo. Zerar a vida parecia uma questão de tempo. Até que numa noite, bateram à sua porta. Era um guarda da cidade, sério como um padre em funeral, que o intimou a comparecer à delegacia. O delegado do Nois queria vê-lo. Bartolomeu gelou. Pensou, é isso. Acabou a farra.
Vão me enforcar. Ou, pior, obrigar a trabalhar de verdade. Chegando à delegacia, esperava o julgamento. Mas o delegado parecia perturbado. Não bravo, não ameaçador. Apenas inquieto. Tinha os olhos fundos e a barba por fazer. E uma frase que repetia com mais drama que ator de teatro. Minha sogra morreu hoje pela manhã. Ela sempre me odiou. Tenho certeza que vai voltar. Bartolomeu mal conseguia disfarçar o alívio e o interesse. Mas foi outra coisa que chamou sua atenção. A esposa do delegado, sentada no canto da sala, observava-o com intensidade. Mexia nos cabelos, sorria de canto de boca, cruzava e descruzava as pernas como quem tece um feitiço com os joelhos. Bartolomeu entendeu tudo. Ele então fez o que faz de melhor, improvisou. Disse ao delegado que, infelizmente, estava com uma agenda cheia. Tinha sido convocado para uma missão de alta prioridade, a vigília do túmulo da esposa do general de cavalaria do Reino da França, que havia sucumbido à peste. Mas veja bem, continuou ele, em respeito ao vosso cargo, senhor delegado, estou disposto a abrir uma exceção. Posso treiná-lo pessoalmente nos métodos mais eficazes de vigia de túmulo. Um intensivo de 2 horas. E o senhor faz a vigília de sua própria sogra. Porém vai custar o dobro do preço normal, afinal estarei te entregando sabedoria milenar, que pouquíssimos têm acesso. O delegado, vaidoso e paranoico, aceitou de imediato. Eu pago. Disse o delegado, adiantado. Orgulhoso, mandou confeccionar um manto negro, comprou alho, sal, e até uma flauta para afastar espíritos, invenção de Bartolomeu, claro. E assim, por 7 noites, o delegado ficou sozinho no cemitério vigiando o túmulo da própria sogra, enquanto Bartolomeu ficava de olho no túmulo da esposa do delegado. Foi uma semana de luxúria e vinho, beijos escondidos e lençóis trocados mais vezes que promessas de campanha. A senhora do Nois era tão entediada quanto rica, e tratava Bartolomeu como um libertino enviado pelos céus para equilibrar os pecados do marido. Mas, como tudo na vida de Bartolomeu, a sorte durou exatamente até a 7ª noite. Um escrivão fofoqueiro, que desconfiava da história do general e não gostava de Bartolomeu desde que perdeu dinheiro com uma de suas poções de cura por vinagre, resolveu investigar. Flagrado saindo da casa do delegado, com a camisa aberta e o cabelo desgrenhado, Bartolomeu não teve como negar. No dia seguinte, o delegado espalhou sua ira como fogo em palha. Jurou vingança. Mandou soldados procurá-lo em tavernas, becos, estalagens, até mesmo no bordel da Madame Justine, onde Bartolomeu havia prometido um desconto em amuletos antifantasma. Sem escolha, com uma túnica nas costas, moedas no cinturão e montado em arroto, Bartolomeu fugiu de Paris antes do nascer do sol. Com sorte, talvez Londres fosse mais acolhedora. Mas se conhecendo bem, ele duvidava. Terceiro ato, o inferno na terra, a peste no auge. Com um saco de moedas, 2 pares de roupas, um deles quase limpo, e seu fiel cavalo arroto, Bartolomeu deixou Paris com a elegância de um homem que quase foi preso por seduzir a esposa do delegado. Ele cavalgou rumo ao norte, com a peste e o escândalo no retrovisor. O destino, Arras, uma cidadezinha tranquila, esquecida por Deus e até então, pela morte. Ali, pela primeira vez em muito tempo, Bartolomeu sentiu uma falsa paz. Alugou um quartinho sobre uma padaria, tentou retomar pequenos golpes, vendeu um punhado de espigas abençoadas por São Roque e uma bengala que supostamente curava a calvície. Mas nada prosperava como antes. Era como se até o azar do povo tivesse se esgotado. Foi então que vieram as notícias. A peste voltou. Mas dessa vez, não em surtos esporádicos e cochichos nas tavernas. Agora era diferente. Mais rápido. Mais voraz. E não havia santo, cruz, alho ou vigia de túmulo que desse conta. Chegavam rumores de cidades inteiras esvaziadas em dias. De crianças abandonadas nas ruas.
de padres que não conseguiam enterrar nem metade dos mortos. As carroças já não davam conta de recolher os corpos. Cachorros uivavam por falta de donos. Os sinos das igrejas não paravam, nem de badalar, nem de enterrar seus próprios tocadores. A França parecia dissolver. Em Arras, os habitantes trancavam portas, calafetavam janelas com bosta de vaca, por algum motivo que alguém disse ser eficaz, e dormiam com lenços no rosto. O pânico era espesso. Dava para cortar com faca. A peste deixou de ser uma ameaça distante e passou a ser uma sentença suspensa no ar. E Bartolomeu, pela primeira vez, não tinha plano nenhum. Num fim de tarde nublado, ao coçar distraidamente a axila, sentiu uma pontada. E ali estava ela, uma mancha roxa, quente, do tamanho de uma moeda. Abaixo, um leve inchaço. Uma bolha. Uma pústula. O coração de Bartolomeu afundou como um cadáver no Sena. Não era mais um observador esperto da tragédia. Não era mais o vigarista acima da praga. Era só mais um corpo em contagem regressiva. A peste, enfim, o havia notado. Quando Bartolomeu sentiu a pústula crescer sob sua pele como uma flor do inferno, soube que o tempo estava contra ele. E foi nesse desespero que ouviu, quase como um sussurro divino entre os gritos de desgraça, o boato que se espalhava feito fogo em celeiro seco. Um frei, vindo de Roma, havia descoberto a cura definitiva para a peste. Não se tratava de água benta engarrafada ou receitas com fígado de corvo. Era um elixir medicinal, preparado com ervas raras, prata líquida purificada e algum tipo de álcool medicinal fortíssimo que fazia até os demônios queimarem por dentro. Mas o segredo não estava só na poção. O tratamento incluía jejum rigoroso, aplicação de compressas mornas com vinagre, banhos diários em água fervida com alecrim e isolamento completo por 14 dias em quartos ventilados, longe de cadáveres, ratos e basicamente tudo. Soava quase moderno. Higiênico. Científico até, se alguém em 1348 soubesse o que isso significava. E não era só conversa de taberna. Testemunhas reais juravam ter sido salvas. Homens que estavam nas últimas voltaram a andar e a trabalhar. Médicos renomados, os poucos que não haviam morrido ou fugido, assinavam cartas de recomendação. Até um juiz da Corte Real de Paris, ou algo que se dizia equivalente, teria tomado o elixir e saído andando como se nunca tivesse tossido sangue. A esperança tinha endereço. Copenhagen. O problema? O tratamento não era barato. Era preciso pagar pela consulta, pelo elixir, pela hospedagem e pelo isolamento. E tudo era vendido em pacotes com nomes como tratamento completo de purificação divina ou plano de redenção corporal absoluta. Bartolomeu hesitou. Olhou para o fundo falso da sua mala, onde guardava suas moedas. Ali estavam meses de mentiras, noites fingindo caçar bruxas e dias ensinando bêbados a uivar. Valeria a pena? Valeria a vida. E assim, sem mais delongas, vendeu a roto a um açougueiro desesperado, deixou para trás sua cama, seus poucos livros e até o par de botas que gostava. Com o ouro escondido junto ao peito e o medo martelando na cabeça, partiu a pé rumo a Copenhagen, com um único pensamento. Não cheguei até aqui para perder para a peste agora. Bartolomeu tinha os dias contados. Talvez uma semana. Talvez menos. Cada passo doía como se o próprio diabo estivesse lhe cravando agulhas nos ossos. A febre subia e descia como maré em dia de tormenta. Mas ele não podia morrer ali, na beira da estrada, como um anônimo qualquer. Ele precisava chegar a Copenhagen. Viver dependia disso. Foi então que o destino, sempre com um senso de humor peculiar, colocou em seu caminho uma carruagem puxada por 2 belos cavalos castanhos. O cocheiro, um sujeito rechonchudo de barba oleosa, aparentava estar em busca de algo, talvez uma boa razão para existir. E Bartolomeu, mesmo à beira da morte, ainda era um gênio da mentira. Amigo! Espere! Gritou, cambaleando até o meio da estrada.
O cocheiro freou com desconfiança. Saia do caminho, ou passarei meus cavalos por cima dos seus ossos miseráveis. Lamento, mas não posso sair daqui, meu senhor. Estou sentado, bem sobre uma mina de ouro secreta. Enterrada. Estou sem minhas ferramentas para escavar, mas também não posso ir até a cidade buscá-las ou alguém pode chegar e ficar com tudo. Se ao menos alguém pudesse vigiar a mina enquanto eu fosse até lá. Eu fico, disse o cocheiro prontamente, sentindo-se mais esperto que a pobre figura que acabara de conhecer. O Senhor é um anjo enviado pelo próprio Deus para atender às minhas preces. Não pense que deixarei o Senhor desamparado. Concordo em repartir 30% dos meus lucros com o Senhor se concordar em me oferecer a sua carruagem para que eu chegue à cidade mais rapidamente. O cocheiro, achando-se esperto, desceu da carruagem com um sorriso largo e enfiou os pés na terra, como se já sentisse o brilho do tesouro. Claro, claro. Eu protejo a mina. Pode ir buscar suas ferramentas, amigo. Volte logo. Será rápido. Muito rápido. Bartolomeu partiu. Já longe, olhou para trás. Viu o cocheiro espertalhão cavando a estrada com as próprias mãos. E assim, com um golpe final, Bartolomeu cruzou os campos da Europa a toda velocidade, cuspindo sangue e rezando a todos os santos e demônios conhecidos. Ao terceiro dia, com os olhos em brasa e o corpo em colapso, avistou os portões de Copenhague. Ele tinha chegado. Copenhague fervia como uma feira de milagres. Bartolomeu chegou aos trancos e barrancos, febril, suando mais que um porco em batismo. Mas ali estava ele, vivo. E diante de seus olhos, um espetáculo. Um acampamento enorme, com barracas, estandartes, tochas e música. No centro, uma tenda branca, imaculada, com uma fila que serpenteava como uma serpente faminta. Na fila, celebridades da época, artistas de renome, comerciantes abastados, magistrados da coroa, padres de alta patente, e, se seus olhos não o enganavam, até o próprio Papa, ou ao menos um sósia bastante convincente, sem os dedos da mão esquerda, mas com autoridade nos olhos. Bartolomeu sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Ali ninguém era mais esperto que ele. Estava no lugar certo, com as pessoas certas, à beira da cura. Uma jovem assistente de rosto sereno passou distribuindo pequenas taças de madeira com um líquido pardacento. Elixir preparatório. Beba com fé. Bartolomeu cheirou a poção. Sentiu um arrepio. Aquele cheiro não era estranho. Bebeu um gole e cuspiu tudo em seguida. Mas que diabos! Aquele gosto! Ele já tinha provado aquilo antes. Muito antes. Água do Sena, com capim esmagado. E então, como num teatro sagrado, a entrada da grande tenda se abriu. Um assistente com um sino gritou. O próximo a ser atendido por Frei Marcel. Todos se calaram. As cabeças se voltaram para a abertura da lona. E lá estava ele. Frei Marcel. Robe branco. Cinturão dourado. Crucifixo de prata. Gordo, barba bagunçada e testa brilhando sob a luz das tochas. Caminhava como quem flutua, mas o olhar... o olhar. Bartolomeu o conhecia. Gonçalo, o velho ferreiro de Gênova. Seu mestre da trapaça. Ali, diante da elite da Europa, travestido de santo. Bartolomeu congelou. Depois, uma pequena risada escapou de sua boca. Primeiro baixa. Depois média. Depois incontrolável. Gargalhou como um louco. Gargalhou como um condenado. Gargalhou como só os que entendem a piada final conseguem gargalhar. As pessoas ao redor se afastaram. Algumas fizeram o sinal da cruz. A jovem do elixir recitou um salmo apressado, com voz trêmula. Mas Bartolomeu não parou. Ria, tossia, ria, cambaleava. Até que caiu. Ali mesmo, na lama, sob as estrelas e os olhos do Papa,
ou algo parecido com ele. Morto. De riso, de peste, ou da ironia do destino. Talvez dos três. E assim termina a saga de Bartolomeu. Um homem que driblou a morte, enganou a fé, vendeu vigias imaginários e morreu, rindo da cara do destino. Talvez a peste tenha vencido. Ou talvez ele tenha vencido a peste, com estilo. Se essa história te prendeu até aqui, se você gargalhou, refletiu ou se perguntou que tipo de mente doentia escreve uma coisa dessas, então você definitivamente está no canal certo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, ou Bartolomeu voltará para te vender um chá de capim com gosto de vingança. Aqui, a Idade Média nunca acaba. E o próximo conto pode ser ainda mais trágico, sujo e hilário do que este. Nos vemos na próxima história. Durma com isso.